Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e BAP apresentam Bons Momentos em Família. Um audiobook com contos tradicionais de diferentes lugares do mundo, feito para encantar crianças, jovens e até adultos. Afinal, quem não ama ouvir uma boa história? Este audiobook tem um formato de conversa ao redor da fogueira e traz também, junto com cada história, um jogo, um desafio musical para vocês ouvirem e se divertirem. Então, estão preparados? Legal! Vamos começar! Episódio 1: A Flor da Honestidade. Para começar, eu vou contar uma história que veio lá do Japão, uma história muito antiga que dizem ter acontecido no tempo do reinado do quarto imperador do Japão, há mais de 2.500 anos, quando o país ainda era chamado de Império Yamato. Enquanto a história estiver sendo contada, vocês vão perceber que, de vez em quando, vai surgir uma música colorindo o conto. Nessa música, um instrumento musical ficará em evidência. No final, eu vou perguntar se vocês reconheceram o instrumento, ok? Desejo a todos uma boa história. Há muitos e muitos anos, quando o Império de Yamato passava por muitos conflitos, o imperador percebeu que uma das formas de fortalecer o seu reino era preparar muito bem o seu filho, o príncipe. Além de estudos e treinamentos, o rei sabia que seu filho também precisaria estar acompanhado de uma princesa sábia e honesta, que no futuro viria a ser a nova rainha. Por isso, o rei decidiu convocar todas as jovens do império que estivessem em idade de se casar e que fossem de famílias nobres, para escolher qual delas iria se casar com o príncipe. E foi uma agitação no reino, uma correria só. Todas as moças com idade para se casar e começaram a se imaginar coroadas como princesas, passeando pelos jardins do palácio. Vocês podem imaginar a agitação nas casas das moças. Acontece que havia uma jovem, filha de uma das cozinheiras do palácio, que desde pequena via o príncipe de longe e era apaixonada por ele. Quando ela soube da convocação do imperador, ficou muito aflita. Correu até a sua mãe e disse a ela que também iria se apresentar como pretendente do príncipe. Sua mãe lhe respondeu que isso não era possível, que ela não era de família nobre e que nem sequer tinha um vestido bonito para participar do evento. Ah, minha filha, esqueça isso, disse a mãe. Mas a filha suplicou tanto a ajuda da mãe que esta ficou com pena e acabou tendo uma ideia para ajudá-la. Havia um importante funcionário da corte chamado por todos de Debusan, senhor obeso, que era encarregado pelos cerimoniais do palácio. Ora, o senhor Debusan, como vocês devem ter imaginado, adorava comer. E a mãe da jovem era uma excelente cozinheira. Ela pediu ao senhor Debusan que arrumasse emprestado um belo vestido para sua filha e que a pusesse na cerimônia do imperador junto com as outras. Em troca, ela faria todos os dias um prato especial só para ele. Ai, os olhos do senhor Debusan chegaram a brilhar. Só de imaginar todos os deliciosos pratos que ele ia comer a cada dia. Ai, claro, ele aceitou o acordo e ajudou a jovem. Quando chegou o dia da audiência, a jovem entrou no grande salão real trajando um belo vestido e se misturou com as outras jovens que, assim como ela, estavam ansiosas para ver o príncipe. Finalmente, adentrou o belo jovem acompanhando seu pai, o imperador. O coração da moça, filha da cozinheira, disparou de emoção. Para ajudar,
o príncipe resolveu sentar-se bem perto dela. Sem saber de quem se tratava e a que família pertencia, o jovem príncipe notou nela algo de encantador. Ai, a moça mal podia respirar com o príncipe ao lado dela. Logo, o porta-voz do imperador anunciou: Sua Majestade, o imperador de Yamato, mandou distribuir para cada uma das jovens pretendentes uma semente de crisântemo e um vaso. Contando a partir do dia de hoje, todas deverão retornar daqui a 1 ano com os vasos plantados. Aquela que trouxer a mais bela e vigorosa flor será escolhida a esposa do príncipe herdeiro. Uma fila se formou, e jovem por jovem foi recebendo seu vaso e sua semente de crisântemo. Chamada de Kiku, em japonês, crisântemo é a flor símbolo da família imperial japonesa. Assim como as demais moças, a filha da cozinheira recebeu seu vaso e a semente. Logo na manhã seguinte, a jovem encheu seu vaso de terra e tratou de plantar a sua semente com muito carinho. Dia após dia regava a semente e cuidava do vaso com muita atenção. Ora colocava no sol, ora colocava na sombra. E aguardava que a planta retribuísse florindo na mesma medida do seu amor. Mas o tempo foi passando e nem sinal da semente brotar. Nem um cabinho, nem uma folhinha, nada. A semente parecia não se mover dentro da terra. Desesperada, a pobre moça procurou ajuda com jardineiros experientes e pediu-lhes conselhos. Bom, os jardineiros ensinavam diferentes técnicas de plantio: afofar a terra, pôr adubo, regar pela manhã, regar pela noite. Mas nada. Até cantar para a semente, a jovem cantou, mas não teve nenhum resultado. Por fim, os meses se passaram e a semente não brotou, até que o tempo se esgotou. Finalmente chegou o dia de cada jovem levar seu vaso florido para o imperador examinar. Mesmo com seu vaso sem flor, a jovem resolveu se apresentar ao imperador. Quando entrou no salão, levou um susto. As outras moças estavam todas muito bem vestidas. Cada uma usava um vestido mais bonito que o outro, e cada vestido combinava com a flor que cada uma trazia em seu vaso. Só a jovem, a filha da cozinheira, usava o mesmo vestido emprestado e trazia seu vaso vazio. Apesar da grande tristeza que sentia, pensou que pelo menos teria chance de ver seu belo príncipe pela última vez. Foi quando uma grande porta se abriu. E por ela passaram pai e filho. O imperador, em pessoa, começou a examinar vaso por vaso. O jovem príncipe o seguia. Quando passaram pela moça com o vaso vazio, o imperador não demonstrou nenhuma reação, assim como quando olhou para os outros vasos. Mas o jovem príncipe pareceu estremecer. A jovem não percebeu, porque olhava para o chão enquanto seu vaso era examinado. O imperador terminou de olhar todos os vasos e caminhou até a sua cadeira. De lá, fez um sinal para seu porta-voz, que imediatamente se aproximou e ouviu o veredicto. Depois, com sua solenidade de porta-voz, anunciou que a escolhida tinha sido a jovem que trazia o vaso vazio. Foi um burburinho só no salão. Apesar da presença do imperador, alguns protestos foram sussurrados. Até que, após uma ordem de silêncio, todos receberam a explicação. Cada moça havia recebido uma semente queimada, portanto, seria impossível que alguma flor nascesse em qualquer um dos vasos. O que acontecera com a jovem havia se passado também com todas as outras. Mas apenas ela
teve a coragem de assumir o fracasso em sua tentativa de plantar a semente. Porém, ao assumir o seu vaso sem flor, ela mostrou ser a jovem mais preparada para se tornar a futura rainha, pois assim cultivou a mais rara de todas as flores, a flor da honestidade. Que linda aula de jardinagem essa história nos traz, não é? Bela flor a princesa cultivou. E vocês? Descobriram que instrumento musical ajudou a contar a história? Isso! O instrumento é a caixinha de música. Pois é, a caixinha de música também é considerado instrumento. Bom, foi um prazer dividir esse conto com vocês. E como é de costume agradecer em japonês, arigatou. Episódio 2. A Lenda do Guaraná. Desta vez, nossa viagem vai ser para dentro da floresta amazônica, mais precisamente para as terras do povo Sateré-Maué, que vivem próximos aos rios Madeira e Tapajós. Pedindo licença ao povo da floresta, eu vou contar para vocês a origem do Guaraná. No meio da lenda, também terá um instrumento musical em destaque para vocês adivinharem. No final, eu vou perguntar se vocês reconheceram o instrumento, ok? Desejo a todos uma boa história. Conta a lenda que lá na longura do tempo, no comecinho de todas as coisas, só existiam 3 irmãos. 2 eram homens. E a mulher, a irmã, Oniamuaçabê, era uma índia linda, também chamada Uniaí. Uniaí era a dona do Nossoquém, um lugar sagrado, encantado, do encantamento mais bonito que esse mundo já viu. Só ela conhecia cada planta do Nossoquém. As que serviam para fazer remédio, para comer, para tirar semente para fazer colares. Tudo o que os irmãos dela precisavam, ela é que sabia, mas ia mostrando aos poucos. Foi ela quem plantou no Nossoquém uma castanheira que cresceu tanto, mas tanto que ficou alta demais da conta. O Niaí não tinha marido. Naquele tempo, os bichos falavam e as plantas também se apaixonavam. Todos desejavam casar com Niaí, mas os irmãos dela nem queriam ouvir essa história. Queriam que ela ficasse para sempre solteira, cuidando deles. Só que naquele tempo também bastava uma planta, um cheiro, tocar uma mulher que ela podia ficar grávida. E foi assim que o Niaí ficou grávida no encantamento de um perfume. E o Niaí ficou muito contente. Mas seus irmãos não gostaram nada disso. Agora só vai querer saber de que dá de criança, não arranja mais nada pra gente. E ficaram furiosos. Não queriam ver a irmã com o filho de jeito nenhum. Então o Niaí foi embora do Nossoquém. Ela foi embora. E olha que nesse tempo, a castanheira que ela tinha plantado, a castanheira já tinha espalhado a sua copa como um céu verde. E se alguém olhasse para cima, era bem capaz de nem conseguir ver o azul. Ia só ver mesmo, era o verde dos galhos. E os seus galhos estavam cheios de ouriço, que são como umas caixinhas que você abre e tem uma surpresa dentro. E sabe qual é a surpresa que está dentro? É a castanha.
Mas o Niaí foi embora sem provar das castanhas. O Niaí fez sua casa bem longe do Nossoquém, perto de um rio. Seu filho nasceu forte e bonito. E todos os dias ela dava banho no filho com a água do rio. E enquanto dava banho no filho, cantava. E enquanto cantava, o menino crescia. E o menino foi crescendo cada dia mais forte e mais bonito. O Niaí vivia contando para ele as histórias do Nossoquém. Contava das plantas que davam para fazer remédio, para comer, para tirar semente, para fazer colares. Contava o segredo dos bichos. Contava também dos amores das plantas, das flores. E, claro, falava também dos irmãos dela, que tomaram conta do Nossoquém. Tomaram conta de tudo, inclusive da castanheira que ela tinha plantado. Aí, então, o Niaí aí se animava e começava a contar da castanha, da beleza dos galhos, das flores e das castanhas que deveriam ser saborosas. O seu filho começou a sonhar com as castanhas, de tanto que escutava a mãe contar essa história. E começou a pedir. Eu também quero comer castanha, mãe. Não dá, meu filho. Seus tios não querem. Não, eles não querem que a gente entre no Nossoquém. Mas eu quero comer castanha. Não dá, meu filho. É perigoso. Mas o filho de Niaí não queria saber. O que ele queria era experimentar as castanhas. E queria porque queria e querer é desejo. Não teve jeito. Foram. A mãe atendeu o filho e um dia eles entraram de mansinho no Nossoquém. Subiram na castanheira, pegaram ouriços, desceram, quebraram os ouriços, tiraram as castanhas, fizeram uma fogueira, assaram as castanhas, comeram as castanhas e saíram sem que ninguém os visse. Aconteceu depois que a cutia, passando por ali, viu debaixo da castanheira as cinzas da fogueira e foi correndo contar para os irmãos de Niaí. Um deles não acreditou muito na cutia, não. Mas o periquito viu e a arara confirmou. Então, eles mandaram o macaquinho Boca Roxa tomar conta da castanheira. Se aparecer alguma gente, algum menino subindo na castanheira, pega e dá sumiço. Foi isso mesmo que o irmão da Niaí falou pro macaquinho Boca Roxa. A Niaí estava tranquila. Ela sabia que se ela estivesse perto do filho, nada ia acontecer com ele. Só que no dia seguinte, o filho de Niaí quis comer castanha de novo. Só que dessa vez resolveu ir sozinho. E foi, devagarinho, quando a mãe estava distraída no rio. Ele foi pro Nossoquém. Entrou lá, no Nossoquém. Subiu na castanheira e começou a pegar ouriços. E foi nessa hora que o macaquinho Boca Roxa viu o menino. O macaquinho estava escondido entre os galhos da castanheira. Ele pegou seu arco, preparou e disparou a flecha. Caiu um montão de castanhas no chão e junto com elas, o menino. Nesse momento, o Niaí sentiu a falta do seu filho e saiu correndo para o Nossoquém. E correu o mais que podia. Mas já encontrou seu filho sem vida nenhuma. Soprou, nada. Aí, chorou. Chorou muito e triste. Chorou tanto. Mas da tristeza, fez a força. O Niaí falou. Seus tios fizeram isso. Queriam você desse jeito, sem vida. Mas não será assim. De você, faço a planta mais poderosa que já se viu. E plantou o filho na terra como uma semente, para que virasse uma planta forte de fazer remédio. Só ela entendia assim das plantas. E enquanto plantava, chorava e cantava. Grande será poder curador, todos virão recorrer a você para acabar com as doenças, ter força na
Niaí continuava cantando e cantando, e assim acabou de plantar o filho na terra e depois foi embora. Só que ali, onde ela plantou o filho, um vento mágico passou. Algo encantado soprou naquela terra. E do olho do menino nasceu uma plantinha. Essa plantinha que nasceu do olho esquerdo do menino, os índios chamam de o falso guaraná. Os índios chamam de guaraná ope. Depois do olho direito, nasceu outra plantinha. Do olho direito nasceu o verdadeiro guaraná que os índios chamam de guaraná cecé. Por isso que o guaraná, se você for ver o fruto do guaraná, ele é assim, que nem olho de gente. No outro dia, o Niaí foi ver a planta que tinha plantado. E a planta tinha crescido muito. O guaraná estava grande e cheio de frutos. Ela ouviu um barulho embaixo da planta. E quando foi ver o que era, encontrou seu filho forte, bonito e vivo. Esse menino, que renasceu que nem planta de dentro da terra, foi o primeiro índio Maué. Ele é a força e a vitalidade. Ele é a origem da tribo dos Sateré Maué. Essa é a versão da origem do Guaraná pelos índios Sateré Maué. Mas há também versões contadas por outros povos indígenas de outros territórios do Brasil. Vale a pena pesquisar, hein? E o instrumento musical? Adivinharam? Isso! O instrumento é a flauta doce. Bom, foi um prazer dividir esse conto com vocês. E como a tradição popular costuma terminar as histórias, assim eu ouvi, assim eu contei. Assim me contaram, assim vos contei. Episódio 3. Os 5 homens sábios e o elefante. Desta vez vou levar vocês até as margens do rio Indo, um rio que cruza o Paquistão e a Índia, para ouvirmos uma história da cultura hindu que nos convida a um exercício de escuta e meditação. Seguindo nosso jogo musical, nessa antiga narrativa também haverá um instrumento em evidência para vocês adivinharem, ok? Desejo a todos uma boa história. Há muitos e muitos anos, próximo ao rio Indo, viviam 5 homens cegos. Os 5 costumavam se encontrar debaixo de algumas palmeiras para aproveitar a sombra e conversar. Esses homens nunca puderam ver o movimento das águas a correr no rio, nem o balançar das folhas das palmeiras amigas que os abrigavam, porque os 5 eram cegos de nascença. Quando se encontravam, esses homens gostavam de contar histórias para passar o tempo. E cada um contava uma história mais fantástica do que a outra. E contavam como se eles mesmos estivessem no ocorrido. Como se fosse uma competição. Cada vez que um deles ia contar a sua história, mesmo que fosse uma história repetida, uma história já contada, eles acrescentavam alguma coisa nova.
aumentavam a narrativa com algum acontecimento fantástico que eles não tinham contado na vez anterior, só para provar que sua história era mais incrível que a do outro. Até que um dia, um dócil elefante, que estava de passagem, percebendo que os 5 homens não lhe fariam mal, resolveu aproveitar a sombra das mesmas palmeiras que estes gostavam de desfrutar. Embora os 5 homens não enxergassem nada, tinham os outros sentidos bem apurados. E logo perceberam que não estavam mais sozinhos. Alguém ou alguma coisa estava perto deles. Os 5 se levantaram e cada um, esticando os braços, começou a tatear a tal coisa que eles percebiam a presença, mas não sabiam o que era. Cada um tocou o elefante em um ponto diferente, de acordo com a posição que estavam. O primeiro homem tocou a barriga do elefante e rapidamente afirmou que se tratava de um muro de barro que secara ao sol. Mas ficou sem entender como o muro poderia ter andado até ali. Muros agora andam, pensou. Mas o segundo homem tocou nas presas do elefante e falou: Não é um muro de barro. São 2 grandes lanças de marfim, não há dúvida. O terceiro homem passou a mão pela tromba escorregadia do elefante e exclamou: Vocês estão confusos? Está claro que o ser que se aproximou de nós é uma cobra. Sim, é uma cobra que certamente está passando de uma palmeira a outra, aqui por cima das nossas cabeças. Mas o quarto homem, que estava tocando a cauda do elefante, respondeu de forma brusca: Não sejam tolos. Vocês deveriam ter percebido logo que se trata de uma corda bem grossa. O quinto homem, que tocava uma das patas do elefante, foi categórico: Vocês devem ter perdido totalmente o tato. Não é possível que não estejam percebendo que esta coisa é imóvel como um pilar. É claro que só pode ser o tronco de uma árvore. Enquanto os 5 estavam em discussão sobre o que seria a coisa que estavam tocando, um jovem que passava por ali parou para observá-los e perguntou: Ei, por que vocês estão agarrados a esse grande elefante? Pela primeira vez, os 5 homens, que sempre sabiam o que dizer, ficaram calados. Não conseguiram responder ao jovem. O jovem então comentou: além de cegos, eles também devem ser surdos e mudos. Vou-me embora. E foi embora. Os 5 homens voltaram então a conversar. O primeiro disse: Parece que além de cegos, somos também ingênuos. No que respondeu o segundo: Sim, somos tolos ao falarmos de forma orgulhosa e de darmos opiniões com seguranças falsas. O terceiro homem confessou: Tenho que admitir, eu estava tentando adivinhar. O quarto completou: Talvez seja melhor aprendermos a ficar em silêncio. Mas o quinto homem concluiu: Talvez o melhor mesmo seja aprender a saber a verdade como alguém que a conheça diretamente.
Segundo a cultura hindu, o elefante simboliza a capacidade de se superar obstáculos. Assim como a história que acabamos de ouvir, este símbolo também é um bom tema para meditação, não acham? E o instrumento musical que se destacou no conto? Adivinharam? Isso, o instrumento é a cítara, um instrumento muito tocado no Oriente. Foi um prazer dividir mais esta história com vocês. Episódio 4. Aracne. Neste episódio, eu vou narrar uma história que faz parte do grande acervo da mitologia grega. E como sempre acontece no nosso jogo musical, um instrumento vai se destacar na trilha sonora. No final, eu vou perguntar se vocês o reconheceram, ok? Desejo a todos uma boa história. Entre as muitas histórias contadas nos livros de mitologia grega, há uma que narra a história de uma jovem chamada Aracne, que vivia numa antiga região da Ásia Menor chamada Lídia. Contam que ela era extremamente habilidosa na arte de tecer e de bordar. Suas tapeçarias eram muito famosas e muito elogiadas. A jovem, consciente do seu talento, vivia a gabar-se de que era mesmo a melhor tecelã da Lídia e que ninguém era melhor do que ela, nem na Terra, nem no Olimpo. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Olimpo é o lugar onde vivem todos os deuses da mitologia grega. E vejam só, a Aracne vivia dizendo que ninguém era melhor do que ela na tecelagem, nem na Terra, nem no Olimpo. Bom, vocês já viram no que a Aracne estava se metendo, não é? Pois é. Acontece que certo dia, uma vizinha ouviu a Aracne dizendo isso e foi falar com ela. Cuidado, jovem. Lembre-se de que todos os dons que os humanos possuem são dons dos deuses. No seu caso, que é tecelã e bordadeira, você foi agraciada pela deusa Palas Atena. De jeito nenhum, respondeu a jovem. Se sou boa tecelã, é única e exclusivamente por mérito meu. Aposto que se houvesse uma competição de tecelagem entre mim e a deusa Palas Atena, eu ganhava. Não diga isso, menina. Vai que a deusa escuta. Não deu outra. A notícia do desafio de Aracne chegou até os ouvidos de Palas Atena, que imediatamente desceu do Olimpo e veio falar com a jovem. Contudo, a deusa apareceu primeiro, disfarçada de uma humilde velhinha, e bateu à porta da jovem. Minha querida, tudo bem? Soube que você anda por aí se gabando de ser a melhor tecelã da Lídia. Isso mesmo, digo porque sou, respondeu Aracne. Minha jovem, prosseguiu a velha, lembre-se de que foi Palas Atena que lhe deu este lindo dom, hein? Renda homenagens a ela e a deusa ficará tão contente. E principalmente, esqueça esse tal desafio, esse assunto de competição, pois todos sabem que ninguém, ouviu bem? Ninguém é capaz de vencer os deuses em nada. Se isso é verdade, respondeu Aracne, por que a deusa Palas Atena está com medo de competir comigo? Porque eu já falei isso há tanto tempo e até agora ela não apareceu aqui. Sinal de que tem medo do meu desafio. Mal Aracne terminou de dizer tal frase audaciosa, Palas Atena saiu do disfarce e surgiu diante dela em todo o seu esplendor de deusa.
Pois que comece o desafio, exclamou Palas Atena. Na mesma hora, as duas armaram seus teares e começaram a tecer. Cada uma começou a tecer a sua tapeçaria. A deusa Palas Atena teceu imagem de todos os deuses do Olimpo, como Poseidon, deus dos mares, Afrodite, deusa da beleza, e Zeus, deus dos raios. Ainda teceu também a história de humanos que desafiaram os deuses e foram castigados. E no final, para enfeitar a tapeçaria, nas 4 pontas ela teceu grinaldas de oliveira. Enquanto isso, Aracne trabalhava habilidosamente tecendo as histórias que narravam os erros dos deuses, sobretudo de Zeus, considerado o rei dos deuses. Zeus gosta de se disfarçar de animais para enganar os humanos. E Aracne teve a coragem de tecer todos esses erros de Zeus. E no final, enfeitou toda a tapeçaria com uma moldura de flores. Os 2 bordados ficaram realmente belíssimos. Palas Atena examinou cuidadosamente a tapeçaria de Aracne e não encontrou nenhum ponto fora do lugar. Estava perfeita. Mas quando percebeu o que a jovem havia bordado, mostrando os erros dos deuses, principalmente de Zeus, pai de Palas Atena, ficou furiosa, rasgou o trabalho de Aracne, pegou um dos bastões de tear e bateu na moça, quase deixando-a sem ar. Ao perceber que havia exagerado, a deusa teve pena de Aracne e lhe disse: minha jovem, você é muito orgulhosa, mas seu trabalho é de fato muito bonito. Vou permitir que você viva, mas não mais como humana. Vou lhe jogar um feitiço. Daqui por diante, você vai viver pendurada e todas as suas descendentes serão condenadas a tecer eternamente, dia e noite, com perfeição. Lindas teias de fios muito delicados que até o vento poderá romper. Seu trabalho seguirá sendo belo, mas efêmero. Depois de proferir tais palavras, Palas Atena derramou sobre Aracne fluidos retirados das ervas da deusa Hécate e transformou-a em uma aranha. E foi assim que surgiram as aranhas no mundo, e estão por aí até hoje, tecendo lindos bordados dia após dia, sempre penduradas em suas teias, balançando ao sabor do tempo e dos ventos. Agora a gente descobriu por que as aranhas também são chamadas de aracnídeos. O nome vem do grego aracne, e aracne vem de araque, numa língua ainda mais antiga do que o grego, que quer dizer tecer. E o instrumento musical, reconheceram? Isso, o instrumento é a flauta de Pan. Bom, foi um prazer dividir este mito com vocês. E como diz a tradição, acabou-se o que era doce. Quem comeu, regalou-se. Episódio 5. O Homem, o Tigre e a Lua. Neste episódio, nós vamos caminhar nas alturas, porque a história que eu vou contar faz parte da tradição oral do povo Pemon, um povo indígena que vive no Monte Roraima, na região da Gran Sabana, na Venezuela. É bom vestir um casaquinho, hein? Porque lá em cima é bem frio. O Monte Roraima tem 2.800 metros de altura e faz divisa com o Brasil. Nessa viagem, vocês vão conhecer uma tradição culinária da Venezuela muito parecida com uma nossa aqui do Brasil. Afinal, são países irmãos.
E vão descobrir também que os venezuelanos chamam de tigre um dos felinos mais conhecidos da sua Gran Sabana, mas que é muito parecido com a nossa onça. E para seguir no nosso jogo musical, um instrumento vai se destacar na trilha sonora. Será que vocês vão reconhecê-lo? Desejo a todas e a todos uma boa história. Um homem do povo Pemon, habitante da Gran Sabana, lá na Venezuela, na divisa com o Brasil, onde fica o grande Monte Roraima, foi ao rio para buscar água. Quando retornou para sua casa, levou um grande susto, pois dentro dela estava, muito bem acomodado, um grande tigre da planície. Os tigres da planície, ou como se diz em espanhol, los tigres llaneros, também chamados de cunaguaros, são parecidos com as nossas onças e possuem garras muito grandes e afiadas, capazes de matar um homem numa só patada. Então vocês podem imaginar o susto que o homem levou, não podem? O homem deu um salto até onde ele guardava seu arco e suas flechas. Mas o tigre deu uma gargalhada e falou: "Pensas que sou bobo, Pemon? Sei que o seu poder está nas suas armas. Por isso eu entrei aqui antes que você voltasse do rio e as destruir." Foi então que o homem se deu conta de que o tigre estava sentado sobre seu arco, suas flechas e seu machado, todos destruídos. O tigre continuou a falar: "Eu vim aqui para demonstrar que sou mais forte que você." O tigre se levantou e foi para fora da casa, fazendo o homem acompanhá-lo até um matagal. Lá os dois ficaram escondidos, observando as árvores. Até que um paugi, que é uma espécie de pássaro muito comum na região, pousou em um galho. O tigre caminhou lentamente. Depois subiu na árvore e zás! Abocanhou o pássaro pelo pescoço e o trouxe até onde o homem estava. "Consegue fazer isso?" perguntou o tigre. "Não. Sem minhas flechas e sem minha zarabatana, não consigo fazer o mesmo", respondeu o homem. Os dois continuaram escondidos no matagal até que viram uma moita se movendo e ouviram sons de pisadas. Era uma anta que vinha na direção deles. Rapidamente, o tigre deu um salto sobre a anta e com uma só patada a matou. Depois, arrastou a anta até onde estavam escondidos. "E então, homem, consegue fazer isso?" O homem do povo Pemon respondeu: "Não. Sem as minhas armas, não posso fazer o mesmo." O tigre, então, levou o homem até a beira do rio. Quando estavam lá a olhar o movimento das águas, o tigre começou a golpear a água com a ponta da língua, atraindo os peixes que, curiosos, começaram a rodear a sua cabeça. O tigre, com apenas uma patada, zás, agarrou o peixe, que ficou atravessado em sua garra afiada. "Então", gargalhou outra vez o tigre, "sem os instrumentos necessários, também não posso fazer isso", murmurou o homem. "Pois muito bem", disse o tigre. "Agora chegou a sua hora de demonstrar-me 3 façanhas.
Se eu não for capaz de realizá-las também, ficamos amigos. Mas se eu for capaz de realizá-las, lhe devoro. O homem levantou a cabeça e viu que a lua estava no céu, rodeada de nuvens. E ele teve uma ideia. Espere aqui, já volto, disse o homem para o tigre. Não pretende fugir, não é mesmo? Pois fique sabendo que se você tentar fugir, vou atrás de você e lhe devoro com ainda mais pressa. Mas o homem lhe disse: não se preocupe, amigo Kaikusê, que é como os Pemons chamam os tigres. Eu já volto. O homem se meteu no matagal e quando viu que já estava fora da visão do tigre, ou Kaikusê, ele deu uma volta e correu até sua casa. Lá dentro buscou uma torta de caçabe. Torta de caçabe é muito parecida com a nossa tapioca, feita da mesma maneira, com uma massa de mandioca ralada. Mandioca na Venezuela também é chamada de juca, assim como aqui no Brasil a gente chama a mandioca também de aipim ou de macaxeira. Pois bem, vocês lembram como é que a tapioca fica na frigideira, não é? Redonda e branquinha. A torta de caçabe fica igual, mas é feita um pouco maior e mais durinha, mas crocante. Pois bem, então, o homem Pemon pegou a torta de caçabe, que é redonda e branquinha, e ficou escondido esperando que uma nuvem cobrisse a lua. Quando a lua ficou coberta pela nuvem e desapareceu no céu, o homem surgiu diante do tigre, comendo a torta de caçabe, dizendo: que delícia! Sabe o que é isso, tigre? Não, respondeu o tigre. Olhe para o céu, falou o homem. E foi aí que o tigre percebeu que a lua havia desaparecido do céu. Você está comendo a lua? Perguntou o tigre. Exato. Você pegou a lua? Sim, disse o homem, que seguia comendo e se deliciando. Disse o tigre. E é boa? A lua é gostosa? Parece, você come com tanto gosto. Prove você mesmo. E o homem entregou a torta de caçabe para o tigre. O tigre comeu a torta e... mas é mesmo uma delícia. Eu gostaria também de pegar uma lua. Daqui a pouco nasce outra lua no céu. As luas são assim mesmo, nasce uma, depois nasce outra. Quando outra lua nascer no céu, daqui a pouco, você pode tentar pegar uma para você. E como você conseguiu pegar a lua? Muito fácil. Eu subi até a copa de uma árvore, dei um salto bem alto e agarrei a lua. Depois, trouxe ela comigo aqui até o chão. Nesse momento, a nuvem que escondia a lua se moveu e a lua voltou a aparecer no céu. Assim que o tigre viu a lua, correu até uma árvore e de um salto subiu até a copa e depois tentou dar outro salto ainda maior para agarrar a lua. Só que terminou por cair muito rápido da árvore e bateu com a cabeça no chão e morreu. O homem, então, levou para sua casa o peixe e o pássaro. Depois, arrastou também para ela a anta e o tigre. Este conto, que veio das alturas,
foi recolhida entre os índios Pemons pelo escritor venezuelano Rafael Rivero Oramas, que quis deixar registrado num livro essa história desse povo originário do seu país. E o instrumento musical? Reconheceram? Isso! O instrumento que se sobressaiu desta vez foi a maraca. Um instrumento muito importante para os povos indígenas das Américas. Foi um prazer dividir esse conto com vocês. E como diz a tradição, assim eu ouvi, assim eu contei. Assim me contaram, assim vos contei. Episódio 6. Sopa de pedra. As histórias aguçam tanto a nossa imaginação que nos fazem até sentir os cheiros que aparecem nelas. Como é o caso da história deste episódio, em que vai dar para sentir o cheiro apetitoso de uma boa sopa. Embora ela seja muito conhecida por aqui, eu mesma a escutei pela primeira vez quando eu era criança, contada pela minha mãe. Sua origem é portuguesa. Mas dá para imaginar esse caos acontecendo em qualquer cidade do interior do Brasil, desde que passe por ali um desses alegres andarilhos que adoram movimentar as cidades pacatas. E para seguir temperando as palavras dos contos, essa história também tem uma trilha musical com um instrumento que vai se destacar. E no final eu vou perguntar qual foi, ok? Desejo a todas e todos uma boa história. Eu vou contar para vocês uma história que é muito conhecida no Brasil, mas que ela veio do outro lado do Oceano Atlântico, ela veio de Portugal. E é uma história que o personagem principal também é bastante conhecido no Brasil, mas ele é um personagem português, que é o Pedro Malas Artes. Quem nunca ouviu falar do Pedro Malas Artes? O Pedro Malas Artes é esse andarilho que anda aí pelo mundo se virando do jeito que dá, do jeito que pode, se metendo em aventuras, contando piada, contando causo, vivendo causos e escutando o que as pessoas falam pelo caminho. E foi assim que um dia Pedro Malas Artes chegou numa cidade, sentou assim na entrada de daqueles restaurantes velhos de estrada e ficou escutando a conversa de dois homens. Pedro Malas Artes estava com uma fome danada, mas não tinha dinheiro para comprar nada. Então só sentou ali na beira do restaurante e resolveu comer palavra. E ficou escutando o que eles iam contar. E eles estavam falando de uma velha que morava ali na cidade, uma senhora, antiga moradora, muito conhecida por ser muito pão duro. Aquelas que não dão nada para ninguém, não emprestam, reclamam se alguém pede alguma coisa. E ele ficou ali escutando a conversa dos dois. E os dois falavam assim: "Ih, aquela lá? Aquela ali, não adianta pedir nada para ela não. Ela é muito pão duro. Aquela ali, ela conta cada feijão que põe na panela para cozinhar. Ih, pior do que isso, aquela ali não abre a mão nem para dar tchau." E o Pedro Malas Artes ficou escutando aquilo, ficou escutando. E aí teve uma ideia, ele falou: "Pois eu vou fazer essa senhora me dar tudo o que eu preciso para fazer uma boa sopa." E Pedro Malas Artes foi lá para frente da casa da velha. Ficou lá, de repente ficou olhando, depois ficou afastando folha seca com o pé, e logo a velha percebeu e achou estranho. Falou: "Quem é esse andarilho aí na frente da minha casa? Aposto que vai me pedir alguma coisa." Se aproximou do portão e falou: o senhor me dê licença, mas não quero gente parada aqui na frente do meu portão, não. Se o senhor veio pedir alguma coisa, já vou adiantando que eu não tenho nada aqui, não tenho nada. Minha vida é muito simples, muito econômica, eu não tenho nada para oferecer." Mas o Pedro Malas Artes já tinha passado o olho assim ao redor e já tinha visto que a senhora tinha um quintalzinho ali com uma horta, com um pomar,
que tinha umas galinhas, que criava uns porcos, que tinha até uma vaca no fundo. E que tinha até um fumeirozinho, sabe, de fazer linguiça defumada, de fazer paio. Ele olhou aquilo e falou, não, imagina, a senhora tá enganada. Eu não vim aqui pedir nada não tô precisando de nada não. É só porque eu estava aqui parado e eu percebi que a senhora tem aqui na frente da casa umas pedras muito boas, bonitas, né? E me deu uma saudade danada de uma comida que a minha mãe fazia, uma comida muito boa, chamada sopa de pedra. Mas a senhora devia conhecer essa sopa porque é uma sopa muito econômica. Para a senhora ver, só leva pedra e água, mais nada. Quando a velha escutou aquilo, falou, uma sopa de pedra? Mas o senhor tem certeza disso? Mas não estraga o dente, não machuca o dente, que nada. É só saber fazer. Se não souber fazer, aí pode estragar os dentes. Mas como eu sei fazer, não tem perigo não. A velha ficou morrendo de curiosidade, começou a pensar. Se eu aprendo a fazer essa sopa de pedra super econômica, ela pensou, nossa, aí que a minha vida vai ficar muito melhor, né? Vou multiplicar as coisas que eu tenho, porque não vou precisar gastar nada do que eu tenho, vai ser ótimo. E falou assim, mas o senhor sabe fazer mesmo essa sopa? Sei, aprendi a fazer essa sopa com a minha mãe. Eu até poderia fazer aqui, mas eu não tenho uma panela, não tenho nenhum foguinho aqui. Ai, não seja por isso, eu ajudo o senhor. Porque eu fiquei com tanta vontade de aprender a fazer essa sopa que eu ajudo. E a velha correu para dentro de casa, pegou um fogareirozinho, pegou uma panela e já botou água na panela e tudo. Pedro Malazarte foi escolhendo cada pedra da calçada e escolhia cada pedra assim com detalhes, sabe? Aí essa aqui tem um gosto muito melhor que essa. Se a senhora usar essa, vai ficar muito mais gostosa que aquela. E tem o segredo principal. O segredo para a sopa ficar boa mesmo é saber lavar muito bem a pedra. Então Pedro Malazarte lavou bem cada pedra e colocou dentro da panela. E ficou ali sentado. Agora é ter paciência, disse para a velha. E ficou ali olhando a água começando a ferver. E ele de repente disse assim como num suspiro, essa sopa realmente é muito boa, é muito econômica. Agora, ela tem um jeito de ficar melhor. E a velha perguntou, e qual é o jeito? Porque, afinal de contas, eu nunca comi essa sopa de pedra, vai ser a primeira vez, então, já que vai ser minha primeira vez provando essa sopa, eu quero provar a melhor. Bom, ela ficaria melhor, a sopa de pedra, se ela tivesse assim um salzinho, mas eu não tenho aqui. Ah, não seja por isso, disse a velha. Correu em casa e trouxe sal e imediatamente colocou um punhado de sal na panela. Ah, agora vai ficar muito melhor, disse Pedro Malazarte. Mas eu tenho que ser sincero para a senhora. Se também tivesse um pouquinho de alho amassado e uma cebolinha picada e um cheiro verde picado bem fininho, sabe? E aí ficava muito melhor. Ai, não seja por isso, disse a velha. Correu para dentro de casa e já trouxe, inclusive, o alho amassado, a cebola picada e o cheiro verde todo picadinho. Vocês sabem o que é cheiro verde, né? É a salsa e a cebolinha picadinhos. E Pedro Malazarte colocou bem devagar, como um bom cozinheiro, os temperos dentro da panela, sentou e ficou vendo a água ferver. E disse, é preciso ter paciência, porque essa sopa é muito boa e muito econômica. E suspirou. Quando Pedro Malazarte suspirou, a velha disse, que foi? Não é nada, não. É que essa sopa é muito boa e muito econômica, mas se ela tivesse, assim, um pedacinho de carne ou, assim, um paio, uma linguicinha defumada, e ficava então muito melhor. Não seja por isso, disse a velha. Correu até o fumeiro dela, trouxe uma linguiça fresquinha que ela tinha feito, picou ela mesma em pedacinhos e Pedro Malazarte colocou na panela. A velha olhava tudo com muita atenção, não queria perder nenhum detalhe da receita. Pedro Malazarte olhava a água fervendo e aí, vocês já sabem, Pedro Malazarte deu outro suspiro. Ai, que foi, disse a velha. Não, porque essa sopa, ela é realmente muito boa e muito econômica e já tá com um cheirinho bom, a senhora não acha? Mas assim, ela tá um pouquinho sem cor, né? Como a minha mãe mesmo dizia, que sopa de pedra é melhor colorida, com mais cor. Se tivesse assim, sabe?
pedacinho de abóbora, uma cenourinha picada, umas folhinhas de couve cortadas bem fininhas. Aí ficava outra coisa, porque aí ganhava cor. Não seja por isso, disse a velha. E ela correu até em casa e pegou tudo que tinha. E ela tinha até mais coisa do que Pedro Malazarte havia dito. Ela trouxe abóbora picada, batata cortadinha, cenoura já cortada em rodelinhas, a couve bem picadinha, trouxe até um pouco de chuchu também, batata doce e inhame. Tudo já lavado e cortadinho, porque a essa altura, ela já estava gostando de ajudar, porque ela queria aprender cada detalhe dessa receita econômica. Pedro Malazarte pegou tudo que a velha trouxe e colocou com muito cuidado dentro da panela como um bom cozinheiro. Deu uma mexida com a colher de pau que a senhora havia trazido também e sentou e disse: é preciso paciência. E os dois ficaram ali, olhando para a panela que borbulhava e borbulhava. Que cheirinho bom, dizia Pedro Malazarte. A senhora está sentindo o cheirinho? Tô, disse a senhora, já animada, sentindo água na boca. Sabe esse cheirinho bom? É da pedra. O segredo é a pedra. Quando eu escolhi cada pedra, a senhora não faz ideia. Eu sou muito cuidadoso. Eu escolhi a pedra certa que ia dar esse cheirinho. Quando a senhora provar, a senhora vai adorar. E assim, tudo que Pedro Malazarte colocou na panela, cozinhou, misturou, e formou uma bela sopa. Quando a sopa estava pronta, Pedro Malazarte falou para a senhora: olha, está pronta. Finalmente a senhora vai provar a sopa de pedra, receita da minha mãe. Mas olha só, como é que nós vamos comer a sopa se não temos prato, nem concha, nem colheres? Não seja por isso, não seja por isso. E a velha correu em casa e trouxe prato, concha, colheres, e Pedro Malazarte imediatamente começou a servir a sopa. A sopa estava uma delícia. A senhora adorou, quis mais um pouco, mas estranhou. Estranhou que quando Pedro Malazarte servia a sopa, deixava as pedras no fundo. Ela achou aquilo estranho. E depois de ter tomado 2 pratos, e Pedro Malazarte também ter tomado 3 pratos, ter repetido bastante, o que não foi muito do agrado da senhora, ela perguntou: a sopa ficou realmente boa? É uma receita realmente econômica? Mas não entendo uma coisa. E as pedras? Foi aí que Pedro Malazarte deu uma bela gargalhada e disse: as pedras a gente deixa no fundo. E saiu correndo. Nesse momento, a velha entendeu que tinha sido enganada, mas não valia mais a pena correr atrás de Pedro Malazarte, que já tinha posto o chapéu na cabeça e já ia bem longe. Ai, esse Pedro Malazarte é mesmo muito esperto. Por isso que ninguém esquece as histórias em que ele aparece. E o instrumento musical? Sabem o nome dele? Isso, o nome dele é o violão. Foi um prazer dividir este conto com vocês. E como diz a tradição portuguesa, Vitória, Vitória, acabou-se a história. Episódio 7. Rumpelstiltskin. Desta vez, eu vou narrar um conto muito conhecido na Alemanha e que foi recolhido da cultura popular no século XIX pelos irmãos Grimm. Dentro dele, há uma brincadeira com o nome do personagem, que é justamente o desafio do conto. Aliás, falando em desafio, a gente segue com o nosso jogo musical. Como vocês já sabem, na trilha que acompanha o conto, um instrumento vai se destacar. No final, eu vou perguntar se vocês descobriram o nome dele, ok? Desejo a todas e todos uma boa história.
Era uma vez, num distante reino, um moleiro que, apesar de produzir farinha com seu moinho, era muito pobre. Ele tinha uma filha e sonhava para ela um casamento nobre. E não é que um dia ele estava voltando de carroça pela floresta e encontrou justo com o rei, que estava numa caçada. Ele se aproximou do rei e disse: Majestade, com sua licença, eu gostaria de lhe contar uma coisa mágica que acontece em minha casa. A minha filha sabe transformar palha em ouro. Quando o homem acabou de dizer isso, o rei ficou muito interessado no assunto e imediatamente ordenou: traga sua filha hoje mesmo ao palácio. O moleiro entregou a filha ao rei, que mandou trancar a jovem em um quarto. Depois ordenou que ela transformasse em ouro toda a palha que enchia o quarto. Se ela não terminasse o serviço até o raiar do dia, seria entregue à morte. A moça olhou para toda aquela palha que enchia o quarto do chão até o teto e começou a chorar, porque ela não fazia a menor ideia de como transformar palha em ouro. Foi quando surgiu na frente dela um homenzinho muito pequeno, com orelhas pontudas e a ponta do nariz um pouco vermelha. O homenzinho tinha ouvido as ordens do rei e lhe disse: se eu lhe ajudar a transformar a palha em ouro, o que você me dá em troca? A jovem não pensou duas vezes. Retirou do pescoço seu querido colar e lhe deu. O homenzinho cumpriu o combinado. E quando o dia raiou, o quarto ficou todo brilhante com os raios do sol a bater nos fios de ouro. O rei ficou encantado, mas também teve a sua cobiça aumentada. Na noite seguinte, mandou que prendessem a jovem num quarto ainda maior, que estava ainda mais cheio de palha. A jovem começou a chorar outra vez, pois de novo não sabia como faria para sair daquele apuro. Como vocês devem estar aí imaginando, o homenzinho apareceu outra vez. E de novo perguntou o que a moça daria em troca se ele a ajudasse. Na mesma hora, a jovem lhe entregou seu anel. E o homenzinho, outra vez, cumpriu a promessa. Quando amanheceu o dia e o rei mandou abrir as portas do grande quarto, as pessoas mal conseguiam ficar com os olhos abertos de tanto que os fios de ouro brilhavam sob os raios do sol. Ai, isso só fez a ganância do rei aumentar ainda mais. E quando chegou a terceira noite, o rei mandou prender a jovem num terceiro quarto, ainda maior que os outros dois. Só que desta vez ele disse: se você transformar toda esta palha em ouro, caso-me contigo. A jovem foi trancada naquele enorme quarto, cheio de palha do chão até o teto. E embora desejasse se tornar rainha, não tinha a menor condição de realizar aquela tarefa mágica. Ela não. Mas o homenzinho de orelhas pontudas e com a ponta do nariz vermelha, esse sim, ele era capaz. E ele apareceu de novo para ajudá-la. Só que desta vez ela não tinha nada para oferecer em troca. Então o homenzinho lhe disse: eu posso, mais uma vez, transformar a palha em ouro, mas com uma condição. Depois que você estiver casada com o rei, você me dará o primeiro filho que tiver com ele. Ai, era um pedido horrível. Mas no meio do desespero, a jovem aceitou e fez a promessa. Quando o rei mandou abrir as portas do enorme quarto, já não era mais possível abrir os olhos diante daquela montanha de fios de ouro sob os raios de sol. O rei também cumpriu a sua promessa e casou-se com a jovem, fazendo dela sua rainha. Um tempo depois, a rainha teve o seu primeiro filho. Não demorou muito. Numa tarde em que a rainha amamentava o bebê,
O homenzinho de orelhas pontudas apareceu exigindo que ela cumprisse a sua promessa. A rainha implorou para ele mudar de ideia e ofereceu belas joias que agora ela possuía. Mas o homenzinho não aceitou e disse: "Vou voltar daqui a 3 dias para pegar a criança. A não ser que... A não ser que... O quê?" disse a rainha. "Que você saiba dizer o meu nome. Se você souber o meu nome, pode ficar com a criança." Depois de lançar esse desafio, o homenzinho sumiu. Ai, a rainha voltou a ficar agoniada, porque ela não fazia a menor ideia de como aquele homenzinho estranho se chamava. Ela não conseguia lembrar sequer se o homenzinho o havia dito alguma vez. Ela passou 2 dias quebrando a cabeça e tentando se lembrar. Até que, no 3º dia, o rei, que havia viajado para outra caçada, voltou e veio lhe dizer que 2 noites antes, quando estava na parte mais escura da floresta, havia visto uma figura estranha no meio da mata. O rei lhe contou assim: era um homenzinho muito pequeno e saltitante. Estava muito distraído, brincando de saltar num pé só diante de uma casinha feita de casca de árvore. E ficava repetindo uma cantinela assim: "Hoje vou assar, amanhã preparar, e depois de amanhã vou lá buscar o filho da rainha. E ainda bem que eu nunca contei a ninguém que o meu nome é Rumpelstiltskin." Não é engraçado? Como se fosse possível alguém entrar aqui sem a minha autorização. Depois de contar o que havia visto, o rei foi cuidar dos seus afazeres. E, é claro, a rainha se encheu de alegria. Quando, no fim do dia, o homenzinho apareceu para pegar o menino, perguntou: "Prezada rainha, então, qual é o meu nome?" A rainha respondeu brincando: "Seria Henrique?" "Não, não vai saber, não vai saber." "Ah, bom, então, deixe-me ver, seria Conrado?" "Não vai saber, não vai saber." "Então, será que é Rumpelstiltskin?" O homenzinho primeiro ficou espantado. Depois ficou furioso. "Quem lhe terá dito o meu nome? Quem lhe terá dito o meu nome?" E saiu pulando do palácio e nunca mais voltou. Desapareceu no vento como uma canção que alguém cantou. E aí, será que vocês conseguem falar o nome do homenzinho? Olha, um amigo meu que é alemão me explicou que Rumpel quer dizer barulho ou bagunça, Stilz, vara de madeira, e a terminação Schen forma o diminutivo. Então, Rumpelstiltskin seria um homem pequenino como uma varinha de madeira barulhenta. Eu acho que eu aprendi a falar o nome, pelo menos um pouco, já que eu não falo alemão. Afinal, é bom saber, né? Vai que ele aparece por aqui. E o instrumento musical? Reconheceram? Isso, o instrumento é o acordeon. Bom, foi um prazer dividir este conto mágico com vocês. Episódio 8. A de Tibolá, a princesa muda. Yorubá é o nome de um dos maiores povos do continente africano, formado por diferentes populações que hoje habitam, sobretudo, o Benin e a Nigéria, mas que também estão presentes em Gana, Togo e Costa do Marfim. Este povo tem como ponto principal de união a língua. No conto que eu vou narrar, vocês vão ver que a tartaruga, na língua iorubá, é chamada de ajapá.
A Japá é uma personagem que aparece em vários contos da cultura iorubá. Cultura essa que é muito presente no Brasil, sobretudo através das religiões afro-brasileiras. Eu conheci essa história através de um livro, que no final eu digo o nome, mas que, como já faz um tempinho que eu a conto, eu acabei incluindo alguns detalhes. Porque contadora de histórias é assim mesmo, né? Cada vez que conta um conto, aumenta um ponto. Seguindo o ritmo desta história iorubá, haverá um instrumento musical para vocês descobrirem o nome e responderem no final. Combinado? Desejo a todos e todas uma boa história. Há muitos e muitos anos, o rei Iorubá teve uma filha, a qual deu o nome de Aditibolá. O rei, que gostava muito de cantar, ficou muito contente, imaginando todas as canções que poderia ensinar para ela quando ela fosse maior. E foi nesse momento, enquanto o rei imaginava ele e a sua filha cantando juntos, que recebeu uma triste notícia. A princesa havia nascido muda. Não havia feito som nem para chorar. O rei ficou muito triste e logo mandou chamar todos os curandeiros do reino. Estes tentaram de tudo, remédios, chás e feitiços, mas nada adiantou. A princesa não falava uma palavra sequer, nem para pedir água ou comida. O tempo foi passando e a Aditibolá foi crescendo. Se tornou uma moça muito bonita e andava sempre muito bem arrumada, com seus cabelos trançados, suas roupas coloridas e seus braceletes dourados. Uma verdadeira princesa iorubá. Porém, sempre muda. O rei iorubá, que sonhava ver sua filha falando e até cantando, nunca se conformou com a mudez da filha e teve a ideia de realizar um desafio. Aquele que conseguisse fazer a sua filha falar receberia metade dos tesouros do seu reino. Ih, foi uma correria só. Toda a gente, também os bichos, começaram a pensar num jeito de fazer a princesa falar. O elefante balançou a sua tromba de um lado para o outro, mas não teve ideia nenhuma. O macaco passou pulando de galho em galho para ver se vinha alguma ideia no vento, mas nada. Até o leão sacudiu bastante a sua juba dourada, mas também não conseguiu pensar em nada que pudesse fazer a Aditibolá falar. Foi aí que os outros bichos ouviram uma voz que falava bem devagar. Eu vou fazer a princesa falar. Era a Japá, a tartaruga na língua iorubá. Os outros bichos começaram a rir e um deles falou: "Ah, Japá, você que fala tão devagar, como é que vai conseguir fazer a princesa falar? Ah, e fala sério!" Os bichos começaram a rir e fazer aquela algazarra. Mas o rei iorubá ia passando por ali bem na hora e ouviu a conversa. Respeitem a anciã. Se a Japá, a tartaruga, disse que sabe como fazer a princesa falar, ela terá o direito de tentar. A Japá, então, explicou bem baixinho para o rei tudo que ela ia fazer. A primeira coisa que ela pediu foi que levassem a princesa para uma cabana no meio da floresta. E assim foi feito. A Aditibolá foi levada para a cabana e ficou lá por alguns dias, sozinha. A cabana ficava perto da casa de Ajapá. E depois desses dias que tinham passado,
A Japá colocou uma cabaça cheia de mel na porta da moça e depois se escondeu. A princesa abriu a porta da cabana e, ao ver a cabaça cheia de mel, achou que fosse um presente do seu pai. Toda contente, a Titibolá pegou a cabaça e enfiou os 2 dedos naquele mel dourado e saboroso e provou. A princesa adorou o mel. No mesmo instante, a Japá saiu do seu esconderijo e gritou: "Ladra! Você roubou e comeu o meu mel!" A Titibolá levou um grande susto ao ouvir a acusação de que era uma ladra. Sentiu algo subindo pela sua garganta, querendo sair pela boca. Era uma palavra. Pela primeira vez, a princesa falou: "Não, eu não roubei nada. Eu achei que esse mel fosse presente do meu pai." Mas não teve jeito. A Japá amarrou a princesa com uma corda e ainda prendeu nas mãos dela a cabaça. Depois começou a arrastar a princesa, fazendo ela andar em direção ao povoado. Enquanto arrastava a princesa, a Japá seguia acusando: "Bolá, roubou e comeu o meu mel. Bolá é astuta e desonesta." Mas a princesa, enquanto era puxada pela tartaruga, continuava se defendendo. E enquanto se defendia, cantava: "Na terra do elefante, eu agi como elefante. Na terra do búfalo, eu agi como búfalo. Na terra da tartaruga, fui acusada de roubar. A Japá me acusou de roubar e comer o seu mel." E assim, as 2 foram pelo caminho, a Japá acusando e a Titibolá se defendendo. Quando as 2 entraram no povoado, foi uma correria só. Todo o povo veio ver a princesa muda que agora, além de falar, até cantava. O rei Yorubá foi avisado do que estava acontecendo. E assim que viu a filha curada, também ele começou a cantar: "Minha filha que nunca falou, está falando. Minha filha que nunca falou, está falando. A Japá curou a mudez de Bolá, Caim, Caim. A Japá curou a mudez de Bolá, Caim, Caim." Caim, na língua iorubá, quer dizer criança muito aguardada. Pois é, o rei Yorubá cumpriu sua promessa e dividiu metade dos seus tesouros com a Japá, que prosperou em tudo por ser muito esperta. A Japá é mesmo muito esperta, não é? Vocês gostariam de conhecer outras histórias com a Japá? Essa que eu contei eu conheci no livro Enrilé o Caçador e Outros Contos Africanos, do escritor brasileiro Adilson Martins. Esse escritor deixou escrito outros livros em que a Japá também aparece. Acho que vale a pena fazer uma pesquisa, hein? E o instrumento musical? Reconheceram? Isso,
O instrumento é o xilofone. Bom, foi um prazer dividir este lindo conto com vocês. Episódio 9. O pescador e o gênio. Já deu para perceber que a história desse episódio tá assim com uma cara de 1001 noites, né? Pois é isso mesmo. A história que vou contar faz parte do livro das 1001 noites, que não sei se vocês sabem, é dividida em muitos ramos. Ou seja, é formado por contos de diferentes países do Oriente, entre eles a Síria. O Brasil também tem uma longa história de relação com este país e há tempos vem recebendo homens e mulheres da Síria que escolheram o Brasil como seu novo lar. Agora você vai conhecer um conto antigo sírio que há séculos viaja pela imaginação de pessoas do mundo inteiro. Nele também vai aparecer um instrumento musical para vocês descobrirem o nome e responderem no final. Combinado? Desejo a todas e todos uma boa história. Contam que há muitos e muitos anos, um pescador saiu de sua casa e foi até a praia para fazer aquilo que fazia todos os dias: pescar. Ele chegou à praia no finzinho da tarde, quando o sol já se escondia e a lua começava a se mostrar no tecido azul do céu. O pescador, então, entrou no seu barco e remou até as águas mais profundas, se afastando da praia, pois nas águas mais profundas estão os melhores peixes. O pescador preparou a sua rede e, antes de jogá-la, olhou para o céu, como sempre fazia antes de jogar sua rede, e disse: Ó poderoso, eu só jogo a minha rede 4 vezes. Se eu jogar a minha rede e não pescar nada, não poderei vender peixes no mercado, e meus filhos amanhã não terão almoço. Depois de falar o que sempre falava, lançou a rede, que se abriu no ar e foi descendo até bater na água. A rede foi afundando até o chumbo se juntar no fundo. E o pescador percebeu que algo havia sido pescado. O pescador então puxou a rede e percebeu que estava pesada. Então seu coração se encheu de esperança e ele exclamou: É peixe! E seguiu puxando a rede, que estava mesmo muito pesada. Mas quando a rede chegou no barco, o pescador viu desapontado que dentro dela havia um burro morto. Segundo o livro das 1001 noites, burro quer dizer sorte, mas não morto. Então o pescador começou a bater no peito e a se lamentar e disse: Ó Todo-Poderoso, eu só jogo a minha rede 4 vezes. Se eu jogar a minha rede outra vez e não vier peixes, amanhã não vou ao mercado, não venderei peixe e meus filhos não terão almoço. Com muito esforço, o pescador conseguiu soltar o burro da rede e tornou a lançá-la no mar. A rede novamente se abriu no ar, para depois bater na água e ir afundando até o chumbo se juntar no fundo. E novamente o pescador percebeu um peso na rede e se encheu de esperança e novamente exclamou: É peixe! Outra vez começou a puxar a rede com força, até que a rede chegasse ao barco. O pescador mexeu na rede, animada com o que podia ser. Mas quando desembolou os fios, percebeu que o que havia dentro da rede era apenas um jarro cheio de areia. Então o pescador novamente bateu no peito desolado e disse: Ó Todo-Poderoso, eu só jogo a minha rede 4 vezes.
Se eu jogar a minha rede outra vez e ela não trouxer peixes, eu não poderei ir ao mercado amanhã e meus filhos não terão almoço. O pescador então jogou o jarro fora, sacudiu bem a rede e mais uma vez a lançou no mar. A rede se abriu no espaço até vir bater na água, para em seguida ir afundando até o chumbo se juntar no fundo. Como vocês devem estar imaginando, novamente o pescador sentiu o coração animado e percebeu que dessa vez a rede estava ainda mais pesada que da outra. Começou a trazer a rede para o barco, já imaginando quantos peixes poderiam estar nela. E aí exclamou: "É peixe!" E puxou. Mas quando a rede chegou no barco, teve nova decepção. A rede estava cheia de cacos de louça, copos quebrados, pedras e até ossos de animais marinhos. O pescador novamente começou a se lamentar e a bater no peito, dizendo: "Oh, Todo-Poderoso, eu só jogo a minha rede 4 vezes. Vou jogá-la pela última vez. Se ela não vier com peixes, amanhã não irei ao mercado, não venderei peixes e meus filhos não terão almoço. Ai, Todo-Poderoso!" E depois de dizer isso, começou a arrumar a rede, porque dessa vez teve até mais trabalho, porque os cacos quebrados acabaram rasgando alguns pedacinhos da rede. Então lá foi o pescador no seu barco, costurou os rasgos, consertou a rede, se livrou de todo o lixo que veio nela. E aí, quando a rede estava pronta para ser outra vez lançada, ele a ergueu e a lançou no mar. E como nas outras vezes, a rede se abriu no ar. Depois foi descendo até bater na água e foi afundando até o chumbo se juntar no fundo. O pescador percebeu que havia algo nela. Dessa vez não estava tão pesada como das outras vezes, mas havia algo nela. Então o pescador exclamou: "É peixe!" E foi puxando a rede com todo cuidado. E quando a rede chegou no barco, o pescador viu que nela havia um vaso de cobre. Não era peixe, mas era um vaso antigo de cobre que tinha até um lacre na tampa. Então o pescador imaginou que, sim, não é peixe, mas eu posso levar esse vaso de cobre até o mercado, vendê-lo e amanhã meus filhos terão almoço. Então, animado, o pescador remou de volta para a praia. E quando chegou na praia, ele sentiu o peso do vaso e pensou: talvez tenha ouro em pó. E no mesmo momento, com as mãos, ele fez um buraco na areia, tirou a camisa, colocou a camisa nesse buraco para que o ouro em pó não se perdesse. Com uma faquinha de pescador, conseguiu abrir o lacre de chumbo na tampa e virou o jarro no buraco na areia. Mas não saiu nada do vaso. O vaso estava vazio, apesar do peso. Então o pescador apoiou o vaso na areia e vestiu novamente a sua blusa. Quando se preparava para partir, ele percebeu uma fumacinha que começava a sair do vaso. Uma fumacinha que foi ficando cada vez mais espessa e foi virando uma fumaça, uma neblina que cobriu a praia, cobriu o mar, as montanhas, até que a neblina cobriu toda a terra. Depois essa fumaça foi se juntando, até formar um corpo com pés enormes que pisavam na areia e que depois ia se prolongando até o céu e se transformava numa criatura gigantesca com uma cabeça que batia nas nuvens. Era um gênio. O pescador olhou para o gênio e, claro, se sentiu pequenininho diante daquele ser estranho e gigantesco. Lá de cima das nuvens,
O gênio olhou para baixo e viu o pescador pequenininho. E lhe disse: humano, escolha sua morte em 1 minuto. O pescador então começou a tremer e disse: espere, criatura sobre-humana, por quê? Por que eu tenho que escolher a minha morte? Eu não lhe fiz nada. Oh, humano, eu fui preso nesse vaso pelo grande rei Salomão, depois da revolta dos gênios. O rei Salomão então me prendeu nesse vaso e mandou que o atirassem no fundo do mar. Durante os primeiros 200 anos que eu fiquei preso nesse vaso, eu pensei: aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Aquele que me soltar, eu lhe darei todos os tesouros do mundo. Mas o tempo passou e as palavras se gastaram. Então eu passei mais 200 anos dizendo: aquele que me soltar, eu o tornarei sultão. Mas essas palavras também se gastaram e ninguém me soltou. Então eu passei mais 200 anos dizendo: aquele que me soltar, eu abrirei as portas de todos os tesouros do mundo. Aquele que me soltar, eu abrirei as portas de todos os tesouros do mundo. Mas também estas palavras se gastaram. E veja, pescador, faz apenas 15 minutos que eu disse: aquele que me soltar, eu o matarei em 1 minuto. E você me soltou. Então, eu preciso cumprir a minha promessa. Escolha sua morte em 1 minuto. O pescador, entendendo do que se tratava, tentou conversar com o gênio e disse: olha, o tempo do rei Salomão já está muito longe, ninguém mais se preocupa com essas coisas. Não precisa cumprir a sua promessa, imagina, eu agradeço, mas não. Eu não quero escolher a minha morte. Escute, quem sabe, se eu lhe contar uma história, você muda de ideia. E o pescador então começou a contar uma história para o gênio sobre um antigo mercador que viajou até a China e comprou um pássaro incrível. Enfim, e foi contando a história, e a história era tão cheia de alegria e magia, sonhos e liberdade. E quando ele terminou de contar a história, ele tinha certeza que o gênio iria mudar de ideia. Então, agora que eu lhe contei essa história, deixa-me ir para minha casa. Tudo bem, gênio? Mas o gênio, que escutava tudo com pouca atenção, lhe respondeu: humano, escolha sua morte em 1 minuto. Aí o pescador viu que não ia adiantar nada contar a história para aquele gênio, viu? E esse gênio aí não deve nem gostar de ouvir história. E não tem jeito, ele não vai me libertar. Então o pescador teve uma ideia. O pescador olhou para o alto com muita calma e disse: Ô gênio, tá bom, eu vou escolher a minha morte em 1 minuto, já vê que não tem conversa, ok? Mas antes eu quero lhe perguntar uma coisa, se você não se importa. Então, eu tô aqui olhando esse vaso e tô escutando, né, você aí dizendo que o rei Salomão prendeu você dentro desse vaso. Mas olha só, eu tô vendo aqui o seu pé de perto, a sua cabeça tá aí longe, encostando nas nuvens. Realmente, você quer que eu acredite que com esse tamanho todo, você cabia dentro desse vasinho? Ah, gigante, me desculpa, eu posso até morrer, mas nessa eu não caio. Ai, humano, como ousa não acreditar na minha palavra? Eu sou um gênio poderoso. Eu posso me transformar no que eu quiser, numa gota de orvalho, num leão, num pássaro. E é claro que eu posso, se eu quiser, entrar outra vez nesse vaso. Ah, gênio, conta outra, disse o pescador. Não acreditas em mim? Claro que não. E foi nesse momento que o gênio, para provar que dizia a verdade, começou a encolher, 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 e pum!
entrou no vaso. Imediatamente, o pescador pegou a tampa, tampou o vaso, fez uma fogueirinha, derreteu outra vez o lacre de chumbo, lacrou bem a tampa do vaso, colocou o vaso outra vez no barco, remou de novo até as águas mais profundas e pegou o vaso para soltá-lo no mar. E lá de dentro saiu uma vozinha assim: pescador, pescador, você me enganou, você me enganou. Ora, gênio, quem mandou você ser assim? Desse jeito. Não gosta nem de conversar, nem de ouvir histórias. Pois então agora, volte para o mar e vá-se embora. Nossa, depois dessa história, eu vou passar a caminhar pelas praias com muito cuidado. Vai que o gênio escapou através do vaso e aparece. E o instrumento musical, reconheceram? Isso! O instrumento é o derbak. Bom, foi um prazer dividir esse conto encantado com vocês. Episódio 10. Sui Renchi, o inventor do fogo. Nesse episódio, vamos conhecer um conto de origem chinesa que explica a origem do fogo e nos lança numa jornada de aventuras e autoconhecimento. Durante o difícil caminho de um jovem chinês em busca do fogo, um instrumento musical nos ajudará a sentir o calor da imaginação. E, como sempre, no final eu vou perguntar se vocês sabem o nome do instrumento. Combinado? Desejo a todas e todos uma boa história. Na antiga China, contava-se que no início do mundo, a humanidade não sabia como usar o fogo. O fogo era ainda um elemento raro, dominado por um monstro com cabeça de gente e corpo de dragão, chamado Deus do Trovão. O Deus do Trovão gostava de perambular pelo mundo nos períodos da primavera e do verão, deixando o céu sempre em alerta. E se acontecia de sua cauda escamosa bater em alguma árvore já carunchada, essa pegava fogo imediatamente. Às vezes acontecia desse fogo se espalhar entre as outras árvores, causando um incêndio na floresta, fazendo os humanos ficarem apavorados, afugentando pássaros e feras. Nesse tempo antigo, o fogo era ainda um mistério, mas os humanos já haviam descoberto que o sabor das carnes e outros alimentos ficava ainda melhor se a comida fosse cozida. Também já haviam percebido que o calor do fogo ajudava a aliviar as dores do frio e que a luz dele clareava as trevas, espantando fantasmas e outros temores. Acontece que, tirando as vezes em que o Deus do Trovão concedia fogo à humanidade, ninguém sabia onde mais poderia obtê-lo para atender às necessidades do dia a dia. Na verdade, já se ouvia falar de um fogo permanente que existia nos confins oeste do mundo. Era um reino muito distante, que não era iluminado nem pelo sol
nem pela lua, mas mesmo assim vivia sempre iluminado dia a dia, sem nunca ter noite. Os campos estavam sempre verdes e o forte frio nunca chegava. Era um reino chamado Suiming. Esse fenômeno mágico acontecia porque em Suiming existia uma grande árvore chamada Suimu, que tinha um tronco tão grosso que seriam necessárias centenas de pessoas para conseguir abraçá-lo. Sua copa era gigantesca e cobria milhares de hectares. E de seu tronco e de seus galhos radiava tanta luz e calor que esta árvore era também chamada de Árvore do Fogo. Apesar da árvore Suimu localizar-se na longura do mundo, muitos ficaram sabendo de sua existência e tentaram chegar até ela para trazer o fogo para suas aldeias. Só que para chegar ao reino de Suiming, era preciso escalar 1000 montanhas, atravessar mais de 10.000 rios, percorrer trilhas dentro de perigosas florestas e ainda enfrentar toda sorte de dificuldades que só o caminho revelaria. Ouvia-se que valentes viajantes haviam tentado cumprir a jornada, mas ninguém conseguira completá-la até então. Muitos caíram das montanhas ou ficaram congelados nas trilhas, outros foram arrastados pelas águas dos rios ou foram devorados por feras nas matas. As notícias desses acontecimentos acabaram por fazer com que as pessoas desistissem de tentar, mesmo sendo tão necessário fogo no dia a dia de toda a gente. Assim foi por muito tempo, até que numa das aldeias, um jovem ouviu falar da árvore Suimu. Esse jovem era muito forte, alegre, espirituoso e dominava muito bem a arte do arco e flecha. Também era muito inteligente, exímio nadador e experiente escalador de montanhas. E além disso tudo, tinha o ardente desejo de dar o máximo de si para o bem de sua aldeia. Apesar de ouvir os relatos dos perigos existentes no caminho até Suiming, ele resolveu partir para tentar trazer calor e luz para sua gente. Se despediu de todos e foi em direção ao oeste. De fato, o caminho era tão árido e perigoso como lhe haviam dito. Sempre que altas montanhas pareciam escorregadias, ele se agarrava nas pedras e nos ramos de vime. Quando os rios eram muito caudalosos para se cruzar a nado, ele fazia canoas improvisadas com pequenos troncos ou com galhos que ele derrubava ou cortava. Quando atacado por feras ou cobras que saíam de cavernas ou tocas, lutava com elas até vencer. Porém, também houve momento em que ele tombou. Sim, ele tombou de fome, de cansaço e frio. Por mais corajoso que o jovem fosse, ele era humano. Mas nesses momentos, puxava do chão o repouso necessário para se erguer novamente. E após um longo tempo viajando, o jovem perdeu até a noção de há quantos anos havia partido de sua aldeia. Será que as pessoas de sua aldeia ainda esperavam por ele? Mesmo sem saber, ele seguia. Já havia caminhado tanto que o sol e a lua tinham ficado para trás. Durante dias, o jovem caminhou na escuridão, guiando-se apenas pelo tato dos pés e das mãos e pela intuição do corpo e a imaginação da mente. Foi quando, de repente, ele percebeu o piscar de uma luz que surgia adiante. Seu coração estremeceu e ele imaginou que finalmente estaria chegando no reino de Suiming. Quanto mais caminhava, mais a luz aumentava. Sua alegria era tanta que reuniu todas as suas forças e se pôs a correr. Correu, até que deu de frente com uma árvore magnífica, com um tronco gigantesco, uma copa que cobria quase todo o céu e que possuía raízes imensas que desenhavam o chão. Sim, o jovem estava diante de Suimu, a árvore do fogo. O jovem sentiu-se vitorioso. Era o primeiro homem a chegar ao reino de Suiming. Começou então a andar em volta da árvore para descobrir de onde vinha o seu calor e a sua luz. Foi quando o jovem observou, maravilhado,
uma quantidade enorme de pássaros de diferentes espécies, com diferentes tipos de bico, que bicavam sem parar o tronco da árvore, fazendo com que surgissem faíscas. O jovem entendeu o que estava acontecendo. Ele subiu na árvore, cortou alguns ramos e fez pequenos blocos de madeira. Depois começou a friccionar um bloco contra o outro. E dos blocos começaram a sair faíscas. O jovem descobriu que era assim que se fazia o fogo. Ele pensou que talvez isso fosse possível também com a madeira de outras árvores. E o coração dele se encheu de esperança. Explodindo de alegria com a sua descoberta, o jovem voltou para sua aldeia. Ao chegar, foi recebido de forma festiva, pois foi o primeiro a retornar de tal jornada. De volta à sua gente, o jovem ensinou a todos como fazer fogo. E dali por diante muita coisa mudou. As pessoas puderam cozinhar os alimentos e criar novas maneiras de comê-los. Também passaram a fazer tochas e a poder enxergar melhor no escuro. Quando o inverno chegava, puderam se aquecer em fogueiras. E durante muitas noites, foi ao redor delas que o povo sentava para ouvir as histórias contadas pelo jovem que havia feito a perigosa viagem. O tempo passou. E os humanos foram descobrindo outros métodos para se obter fogo. Mas a viagem do jovem não foi esquecida pelos mais antigos, que, como um gesto de gratidão e respeito, passaram a chamá-lo de Suirinchi, o deus descobridor do fogo. Eu acho que vou passar ainda um bom tempo pensando nessa história, com tanto detalhe para lembrar e sonhar. Nunca mais vou ver o fogo do mesmo jeito. E vocês? E o instrumento musical? Reconheceram? Isso, o instrumento é o metalofone. Bom, foi um prazer dividir esse lindo conto com vocês. E aí, viajantes? Como foi o passeio pelos contos de diferentes lugares do mundo? Opa! Deu vontade de conhecer mais histórias? Ah, então olha só! Com as dicas que eu dei em cada episódio, vocês poderão partir em busca de mais contos, seja aqui na web, ou seja, nos livros. Isso, indo a livrarias ou bibliotecas. E quem sabe, a gente não volta em breve com mais um audiobook cheio de bons momentos em família. Até breve! Curadoria Ana Brits. Roteiro e narração Luciana Zulli. Gravação de voz Márcio Dornelles. Trilha musical Rodrigo Ferreiro. Sonoplastia e edição final Gustavo Correia. Ilustração Renato Marques. Design gráfico Marlos Vaz. Produção artística Magalona Produções. Patrocínio Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura via incentivo do ISS. Empresa incentivadora BAP. Apoio Grupo Rian. Realização Aloha Consultoria e Eventos.